Em sessão do plenário do Senado, o senador Isalci Lucas lamentou a falta de palavra de políticos como o presidente da Casa e o líder do governo, que empenharam sua palavra e depois descumpriram os acordos firmados. O senador disse: "Eu aprendi desde quando entrei na política que o patrimônio de um político é a palavra. Então, quando você dá a sua palavra, você tem que cumprir essa palavra." O senador afirmou que houve um grande esforço para elaborar os acordos que permitiriam a realização da sessão conjunta do Congresso Nacional, na qual o presidente Rodrigo Pacheco instalaria a CPMI do dia 8 de janeiro. Isalci Lucas disse: "Óbvio que quando você faz o acordo, você imagina que na sequência ele será cumprido. A sessão de hoje não foi marcada por nós, ela foi marcada dia 11 e, em função da viagem, foi então convocada pelo presidente para hoje, às 12 horas, do Congresso Nacional. Então, não fomos nós que assumimos qualquer compromisso de fazer qualquer tipo de acordo com relação a essa sessão." O senador questionou como a Casa poderá operar se não há confiança sobre acordos firmados e questionou os motivos para o adiamento. Ele disse: "Então eu quero aqui lamentar muito porque isso é muito desgastante para o Senado." Isalci Lucas lembrou que pessoas foram presas em massa, sem individualização de condutas, e que o povo espera transparência na investigação. Ele disse: "Eu estive na Papuda, vocês sabem disso, eu disse isso aqui. A gente só quer que aconteça. Primeiro, ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Agora, você não pode ter uma condenação coletiva. A condenação tem que ser individual, pelos atos praticados e pela omissão que ocorreu. E para isso, não, mas o Ministério Público, a Polícia Federal está apurando." Sim, e daí? Nas outras situações em que fizemos aqui, na da Covid do ano passado, nas outras CPIs que aconteceram aqui, também a polícia estava apurando. Então, a diferença é que quando é apurado pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, é segredo de justiça. E aqui nós temos condições de dar transparência. Temos que dar a condição para que os familiares desses presos tenham conhecimento pelo menos do que está acontecendo. O senador disse: "Então, o que me preocupa, e na reunião ficou claro isso, é que tentaram justificar o negócio como se todos nós fôssemos idiotas. Eu me senti idiota." O senador petista Rogério Carvalho, então, pediu um à parte e repetiu a narrativa de que a sessão deveria ser adiada porque o governo teria interesse em incluir na votação o piso da enfermagem, projeto que sequer foi encaminhado ao Congresso Nacional. O senador repetiu as narrativas governistas de que a investigação pelo Congresso não seria necessária, pois o governo estaria investigando os próprios atos. O senador Isalci Lucas rebateu as narrativas, lembrando: "A CPMI é um instrumento legal, constitucional e é competência nossa apurar. Agora, se de fato querem esclarecer essas coisas, qual é o melhor instrumento? A CPMI." O senador apontou falhas graves nas supostas investigações em curso, como o fato de inocentes estarem presos e culpados soltos, e a absoluta ausência de punição de omissões comprovadas. Ele disse: "A omissão está clara. Ela existe porque todos foram alertados de que dia 8 haveria essa movimentação. Então, o que eu quero é lamentar isso." O senador apontou a total incoerência do discurso petista, dizendo: "Se o discurso é de transparência, é de fiscalização, é de apuração, é para que isso não aconteça." O senador lembrou que participou de todas as CPIs das casas e disse: "Sempre fiz questão de participar porque eu acho que o único instrumento de transparência para apuração chama-se CPI ou CPMI." Isalci Lucas desabafou: "Eu lamento que o acordo da primeira reunião de líderes do Congresso não tenha sido cumprido, aquilo que foi combinado, aquilo que foi conversado." E a gente ficou. Na saída da reunião, eu vejo o líder numa entrevista
e depois de manhãzinha o adiamento da sessão antecipado. Então é lamentável, mas eu espero que dia 26, quarta-feira, ao meio-dia, a gente possa fazer de fato a leitura desse requerimento. E quero aqui alertar toda a população. Nós já temos lá os 195 que assinaram, deputados, e os 37 senadores que assinaram. Ele afirmou. Tem uns 37 senadores que assinaram. Então, quero aqui dizer que, a partir de hoje, a retirada de qualquer assinatura é, no mínimo, suspeita. E nós temos que identificar o porquê da retirada da assinatura. Tem que ter, pelo menos, uma fundamentação. Não deveria nem acontecer. O senador Stevenson Valentim, que presidia a sessão, concordou dizendo: assinou, não deveria ter esse negócio de tirar a assinatura. Eu posso até não assinar, mas retirar a assinatura é totalmente incompatível até com o decoro parlamentar. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem há tempos levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Apenas no primeiro mandato de Pacheco à frente do Senado, mais de 6 dezenas de pedidos ficaram sem qualquer apreciação, porque Pacheco não quis submetê-los à apreciação do colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, venho aqui manifestar a minha indignação. Eu aprendi desde quando entrei na política que o patrimônio de um político é a palavra. Então, quando você dá a palavra, você tem que cumprir essa palavra. Agora, me preocupa muito, eu sempre participei da Comissão Mista do Orçamento, sempre participei das reuniões do Congresso Nacional, sempre fui muito ativo na participação. E quero garantir para vocês que a Comissão Mista do Orçamento, o Congresso Nacional, só funciona, senador Girão, por acordo. E, infelizmente, ontem, na reunião de líderes, nós fizemos um esforço imenso para destravar a pauta, porque o Congresso não podia realizar a sessão sem votar os vetos. E nós chegamos num acordo dos vetos. Foram 12 vetos que nós acordamos para destrancar a pauta.
e eu particularmente saí de lá com a certeza de que a sessão iria acontecer, porque o líder, eu cheguei a elogiar o líder Randolph pela forma que ele conduziu num acordo. Óbvio que quando você faz o acordo, você imagina que na sequência isso aí será cumprido. A sessão de hoje, ela não foi marcada por nós, ela foi marcada dia 11, em função da viagem, ela foi então convocada pelo presidente para hoje às 12 horas do Congresso Nacional. Então não fomos nós que assumimos qualquer compromisso, não é, de fazer qualquer tipo de acordo com relação a essa sessão. Os pré-requisitos necessários foram todos cumpridos, muito acima, inclusive, do mínimo exigido. Na Câmara Federal tem lá 195 assinaturas e no Senado 37. O necessário aqui era 27, nós temos 37, e na Câmara 171 e tem 195. Lógico que essa viagem à China, esse tempo todo, foi suficiente para que o governo articulasse de todas as formas para retirada de assinatura, para impedir qualquer coisa, mas não aconteceu. Na reunião de ontem, nós, além de ter feito o acordo dos vetos, nós tínhamos a questão dos PLNs. E todos os PLNs, eu particularmente, o PSDB, nós manifestamos favoravelmente ao conteúdo, é óbvio. O primeiro PLN trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é uma luta nossa de anos, e que o governo está encaminhando para repor os 8 bilhões do fundo. Óbvio que nós vamos votar favorável. O segundo, nós temos aí a questão também da segurança. Tem uma série de... Agora, o que aconteceu? O governo alegou que nós teremos um PLN da enfermagem e que ele gostaria de votar o PL da enfermagem, só que não chegou sequer nessa casa o PLN. Como é que nós vamos suspender uma sessão do Congresso Nacional alegando que tem um PLN que vai chegar, que o Lula vai assinar, não sei quando, e virar para essa casa? Quem lembra do arcabouço fiscal? Nós fizemos uma reunião na liderança, ouvimos o discurso, apresentações, não vimos o texto, mas foi prometido ser encaminhado para cá, antes da viagem, depois da viagem, era terça-feira, agora hoje, acho que não virá, não chegou ainda, pelo menos, que eu saiba. Então, o que me preocupa daqui para frente são os acordos. Como é que nós vamos fazer? A CMO sequer foi votado ainda o vice-presidente, o relator definido, tem uma série de coisas, de questões. Os PLNs nem tem relator ainda. A presidente nem está no Brasil. Agora, sempre foi, nada se vota no Congresso sem passar pela CMO, quando se trata de orçamento. Mas até isso nós estaríamos dispostos a votar, porque tudo é unanimidade, seja dos enfermeiros, seja da ciência e tecnologia, não é? Seja o aumento dos servidores. Um dos PLN é para dar o aumento dos servidores, que nós já votamos por unanimidade. Então por que adiar? Porque a maioria da base de governo assinaram um pedido de adiamento, mas a CPMI e a CPI são um instrumento da minoria. Você não pode, uma maioria, impedir o direito da minoria. Já foi decidido isso aqui no Supremo, está tudo já resolvido. Para que então? Por que não fazer a leitura? Aí disseram que não ia ter quórum. Teve o quórum. E nem precisaria do quórum que tinha hoje. 45 senadores, não sei quantos deputados, mas bastava um sexto para fazer a leitura, porque você faz a leitura, depois a instalação. Então eu quero aqui lamentar muito, porque é muito desgastante para o Senado. Agora o pior não é isso, senador Rogério, com todo o respeito que eu tenho, né, pelos partidos da base de governo,
Diga logo, não vamos fazer, não queremos a CPMI, nós temos medo que se apure isso, porque sim, o senador Amin disse aqui, né, no pedido de tirar o segredo do documento da ABIN, mas não é só da ABIN, a própria Secretaria Operacional do GDF, que é uma policial da Polícia Federal, também manifestou, dizendo que haveria isso no dia 8. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial, são quase 2.000 policiais. Por que não utilizaram? Nunca o Palácio teve menos do que 30, 40 pessoas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Coincidentemente, no domingo, liberaram todo mundo. Então, eu estive na Papuda, vocês sabem disso, eu disse isso aqui. A gente só quer que aconteça, primeiro, ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Agora, você não pode ter uma condenação coletiva. A condenação tem que ser individual, pelos atos praticados e pela omissão que aconteceu. Então, para isso, não, mas o Ministério Público, a Polícia Federal está apurando. Sim, e daí? Nas outras situações que fizemos aqui, a Covid do ano passado, nas outras CPIs que aconteceram aqui, também a polícia estava apurando. Então, a diferença é que quando é apurado pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, é segredo de justiça. Aqui nós temos condições de dar transparência. Temos que dar a condição para que os familiares desses presos tenham conhecimento, pelo menos o que está acontecendo. Então, o que me preocupa, e na reunião ficou claro isso, é que, cara, tentaram justificar o negócio como se todos nós fossem idiotas. Eu me senti idiota. 2 horas de conversa. Não, mas você tem o piso da enfermagem. Nem chegou o PLN. Tem alguém aqui que brigou mais do que nós a questão do piso da enfermagem? Não. Mas suspender uma sessão por causa exatamente de um PLN que ainda vai ser assinado, que vai ser encaminhado, é um absurdo. Senhor, dá uma parte? O maior prazer. Eu quero agradecer ao senador Isalci Lucas, dizer que agora no final da tarde, o presidente da República está assinando a proposta de pagamento de 7 bilhões de reais para garantir o pagamento do piso da enfermagem. Então, tem uma justificativa real, concreta, objetiva. E quero também lembrar que as comissões parlamentares de inquérito, de uma maneira geral, elas fazem um trabalho preliminar de apontar indícios para encaminhar ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa fazer a investigação. E eu quero aqui dizer que o 8 de janeiro não é uma questão de indício, foi factual. E esses fatos, eles já estão sendo, com toda a transparência, sendo investigados, inclusive com centenas de pessoas já indiciadas, que já se transformaram em investigados e réus. Alguns já foram aceitos como réus ou réis dessa tentativa de tomada do poder e dessa tentativa de golpe que foi urdida antes do dia 1º de janeiro, mas durante todo o mês de dezembro. Então, só para poder a população brasileira entender, esse passo já foi dado, não estamos falando mais de indício, de levantar informações para depois encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público já encaminhou mais de 500 denúncias, assim como a Polícia Federal também. Então a gente já tem um trabalho bastante avançado, mas isso, quero concordar com Vossa Excelência, não retira o direito, não retira das casas legislativas a sua prerrogativa de querer avaliar, ver, entender, e obviamente que nós vamos conseguir revelar coisas para o Brasil
que são muito importantes, que é para que a gente nunca mais na história consiga ver outro evento tão dantesco, tão agressivo à democracia, tão agressivo à institucionalidade republicana como nós vimos no dia 8 de janeiro. Por isso, acho que tudo aquilo que vier para garantir que a sociedade brasileira nunca mais negue a existência do golpe de 64, como foi negado durante 4 anos, como foi comemorado aqui todo dia 31 de março pelo governo que passou o golpe militar, para que nunca mais façamos apologia a torturadores, aos porões da ditadura, como foram feitos durante 4 anos. Eu acho muito importante que a gente possa revirar tudo isso, para que o Brasil nunca mais na sua história viva momentos tenebrosos, obscuros, obtusos, como vivemos nesses últimos 4 anos. Muito obrigado pelo aparte, senador. Agradeço o aparte de Vossa Excelência, só lembrando, primeiro, a CPI, a CPMI é um instrumento legal, constitucional e é competência nossa, de apurar. Agora, se de fato querem esclarecer essas coisas, qual é o melhor instrumento? A CPMI. Eu, por exemplo, estive lá na Papuda e não vi lá algumas pessoas que vi nos vídeos e perguntei, cadê essas pessoas? Não sei. Só uma CPI vai identificar aqueles que não estavam lá. E aí nós queremos saber para onde eles foram, de onde eles são, quem é que incentivou isso. A omissão está clara, ela existe, porque todos foram alertados de que dia 8 haveria essa movimentação. Então, o que eu quero lamentar é isso. Se o discurso é de transparência, é de fiscalização, é de apuração, é para que isso não aconteça, eu pelo menos nunca defendi qualquer coisa relacionada que seja obscuro, que não tenha apuração, muito pelo contrário. Participei de todas as CPIs, desde quando entrei nesse Congresso, como deputado e como senador, todos. Petrobras, CARF, Lei Rouanet, PNDES, aqui da Covid, eu não era titular, mas participei, fiz um relatório separado, o senador Girão, inclusive, fez vários requerimentos meus, então sempre fiz questão de participar, porque eu acho que o único instrumento de transparência para apuração chama-se CPI ou CPMI. No caso específico agora, houve envolvimento da Casa, da Câmara e do Senado, houve invasão nas duas casas, então, portanto, o melhor instrumento, o apropriado hoje é CPMI. Mas eu lamento que o acordo, a primeira reunião de líderes do Congresso, não tenha sido cumprido aquilo que foi combinado, aquilo que foi conversado. E a gente ficou, na saída da reunião, eu vejo o líder numa entrevista, e depois de manhãzinha, o adiamento da sessão, antecipado. Então, é lamentável, mas eu espero que dia 26, quarta-feira, ao meio-dia, a gente possa fazer, de fato, a leitura desse requerimento. E quero aqui alertar, toda a população. Nós já tem lá os 195 que assinaram, deputados, tem os 37 senadores que assinaram. Então, quero aqui dizer que a partir de hoje, a retirada de qualquer assinatura é no mínimo suspeito. E nós temos que identificar por que da retirada da assinatura. Tem que ter pelo menos uma fundamentação. Não deveria nem acontecer. Assinou, não devia ter esse negócio de tirar a assinatura. Eu posso até não assinar, mas retirar a assinatura é totalmente incompatível com até o decoro parlamentar. Obrigado, presidente. Senador Exauci, eu creio que o senador Cajuru é uma parte ou... Não, pela ordem eu espero, presidente. E o senador Cleitinho? Espero. Tá. Então, antes de dar sequência à lista de oradores, que será o senador Márcio Bittar, que já pode ocupar a tribuna, o senador Jorge Seife, o senhor é na sequência. Então, com a palavra, o senador Cajuru, pela ordem.